Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um vídeo aí do seu canal 100% Abelha Sem Ferrão. O que é que acontece? O último vídeo que eu postei no canal foi um vídeo mostrando os tipos de divisão. Eu mostrei 4 tipos de divisão, né? Você pode procurar, voltar nos vídeos anteriores aí que você vai ver esse vídeo lá atrás. E aí surgiu uma pergunta de uma das pessoas lá a respeito de divisão 1 para 1, né? Como é que fazia, se ele podia fazer, quando é que ia haver o cruzamento, uma coisa do tipo, né? E aí eu comecei a pensar, a refletir para poder, né, gravar esse vídeo e falar a respeito dessa divisão 1 para 1. A divisão 1 para 1, gente, ela só deve ser feita, né, pelo menos o que se deve pensar primeiramente, com um enxame extremamente forte, que tenha muita reserva de alimento, que tenha muita abelha e muito disco, e uma ótima rainha, né? E esteja produzindo bastante. E na sequência você tem que estar alimentando se não tem uma florada boa, você tem que estar alimentando esse enxame constantemente para ele manter um patamar elevado lá em cima. Uma coisa muito importante também levar em consideração na divisão para 1 é a entrada de pólen. Se está entrando muito pólen, o enxame vai estar desenvolvendo muito rápido. Isso é muito importante. Agora vamos às considerações. Eu tenho um único enxame, só um. Eu posso fazer uma divisão para 1? E aí? Aí agora eu vou enumerar algumas perguntas que você tem que se fazer para ver se você pode ou não, né? Se acontecer qualquer problema com essa divisão, você vai conseguir socorrer a divisão com o enxame que você já dividiu. E se os dois enxames entrarem com problemas, tiverem com problema, a divisão e a matriz ficar com problema, como é que você vai socorrer? Essa é a primeira coisa que você tem que levar em consideração. Tem que pensar à frente. Não pode simplesmente, não vou dividir e pronto. Outra coisa, a questão dos zangões. Será que eu vou ter zangão suficiente para copular essa princesa? Não corre o risco dessa princesa copular com o irmão? Outra coisa, que a gente tem que levar em consideração. Essas são as duas coisas principais. Aí, para responder isso, eu digo o seguinte. Eu tenho um único enxame, quero fazer uma divisão 1 para 1. Eu tenho que saber o seguinte, será que na minha região, próximo à minha casa, próximo ao meu meliponário, tem algum criador da espécie, seja ela qual for, no caso, vamos exemplificar, mandaçaia. Se tiver um meliponicultor a 1 quilômetro, mais ou menos, até menos, quanto menos melhor, até que pode dar certo. E se ele tiver muitas colônias, melhor, porque corre sério risco dos zangões dele, do meliponário dele, vir e cruzar com a sua princesa. Não corre muito risco dela cruzar com o próprio irmão. O ideal é que você tenha sempre no seu meliponário, no mínimo, 3 enxames de cada espécie. Um que você não vai dividir, vai estar forte, vai estar lá quietinho. Os outros 2 você vai usar na divisão, certo? Por quê? Se der problema na divisão, você tem um enxame lá tranquilo, pronto para ele socorrer ou com disco, ou com uma abelha, ou com qualquer um recurso necessário. Mas voltemos a 1 para 1. Então, a primeira coisa a levar em consideração são os zangões. Eu tenho zangão suficiente. Na natureza, se eu moro na zona rural, tem a espécie que vai favorecer o cruzamento. Porque o ideal é que não cruze entre parentes, entre irmãos. Dá certo se cruzar entre irmãos? Pode dar, e pode dar zebra também. Mas assim, o ideal é que tenha zangões diferentes. Se você tem um meliponicultor do lado da sua casa, um meliponicultor, como eu falei, nessa distância de um raio de 1.000 metros, tranquilo. E ele tem muita caixa? Tranquilo. Levando em consideração que a caixa que você vai dividir tem que estar muito forte. Para não correr o risco de você perder a divisão e perder o enxame matriz. Que o enxame matriz vai ficar debilitado porque perdeu 2 recursos muito importantes. Perdeu a abelha, que é um recurso de extrema importância na divisão. Uma divisão com muita abelha, ela tem tudo para dar certo. E ela vai perder também disco. Que são nascentes, que são as abelhas que vai nascer. Aquele enxame que perdeu disco maduro, ele vai demorar um tempo para ele se recuperar, porque ele vai ficar com as abelhas mais jovens que não saíram no campo, para quando você trocou de caixa, e vai ficar com disco verde. Esse disco verde vai demorar um tempo para amadurecer. Até ele amadurecer, nascer as abelhas e as abelhas irem para o campo, demora um certo tempo. Então tem que levar em consideração isso, certo? Então, se eu tenho uma caixa só e eu tenho um vizinho que tem a espécie, ou na natureza tem espécie, tranquilo, dá para mim fazer. Agora, se eu tenho uma caixa só e não tenho ninguém, não sei de nenhuma espécie perto, melhor não fazer, certo? Mas se você quer fazer, é um direito seu, mas é melhor não fazer. Tentar adquirir mais enxames da espécie, para você poder fazer uma divisão 1 para 1 com segurança.
com extrema segurança. Lembrando que eu sempre bati na tecla aqui, ó, 3 enxames no mínimo. Ah, eu tenho 3 enxames, eu posso fazer a divisão 1 para 1? Pode. Vai sobrar 2 enxames para você de reserva. Não divida os 3 de vez, nunca. Não divida, eu só tenho 3, eu vou dividir os 3 um para 1, vou fazer 6 colônias. Não. Lembre que a gente está lidando com vidas e nada é 100% certo. Pode dar certo de primeira, mas pode dar uma zebra. Se der uma zebra e você tiver com os 3 enxames debilitados e tiver um ataque de furinho nos 3, todos debilitados, você vai ter que cuidar de divisão ou desfazer as divisões para tentar retornar e ainda cuidar das matrizes. Então nunca divida seus enxames todos de vez. Ah, eu tenho 3 enxames, eu posso dividir 2 um para 1? Pode, com ressalva, mas o ideal é o seguinte, divida 1, dê um tempo para aquela divisão. Aquela divisão construiu rainha, né, elegeu rainha, divida o outro. Ah, Gildo, mas demorou 20 dias, não tem problema. Esse é um tempo que você respeita, para quê? Para você poder ter uma reserva para se precisar salvar. Se essa divisão não engrenar e você precisar dar disco para ela, você tira de uma das caixas. Então, divisão para 1 pode ser feita, certo? Mas a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Né? Eu posso ter passado por cima de alguma coisa, não sei, o vídeo está ficando grande, eu vou terminar por aqui. Mas qualquer dúvida, perguntem nas perguntas do YouTube que eu terei prazer em responder. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar, como sempre ajudei. E assim, se eu passei assim, alguma informação que você acha que está meio... Comentário também, gente. Comente para a gente poder, né, trocar ideias e juntos aprendermos. O objetivo desse canal é passar informação e com qualidade, certo? E com qualidade. Não qualquer tipo de informação chega. Não. O interesse é que todo mundo cresça e cresça junto, certo? Então, percebam o nível da informação e mais. Não se prendam só o que está sendo falado no YouTube ou no WhatsApp. Estudem, leiam, né? Tem vários livros em PDF aí, uma infinidade de material interessante que você pode ler que vai lhe ajudar muito a aprender. E não divida sem ter experiência. Não faça a divisão sem ter experiência. Estude o máximo possível. Não adianta eu, por ânsia de querer multiplicar e querer dobrar, eu perder tudo, certo? Eu tenho que fazer uma coisa que vai me permitir que eu não perca tudo. Uma coisa feita, pensada. Pense, programe. Aí no canal também tem um vídeo a respeito dos materiais que você deve tá pronto na hora de fazer uma divisão. Deixe tudo pronto e faça uma divisão com segurança, né? Com segurança, da melhor forma possível, de maneira que você não vá perder enxames, certo? Um abraço a todo mundo aí. Quem gostou, curta, compartilha, deixa um like. E é isso aí, vamos passar esse vídeo para frente e mais pessoas, para que mais pessoas possam aprender e trocar conhecimentos, né? Então vamos que vamos, um abraço. Valeu, galera. Fui!